E se fosse possível prever a qualidade da nossa saúde daqui a décadas com base no que a gente faz hoje? Parece até ficção científica, né? Mas é exatamente essa a pergunta que a gente vai analisar hoje, com base num estudo impressionante. Pois é, essa citação bate fundo, resume um dilema que é de todo mundo. Ninguém quer só mais anos no calendário. O que a gente quer mesmo são mais anos bons, com qualidade de vida. E é bem aí que a pesquisa que a gente vai ver hoje entra. Para a gente entender bem o que vem pela frente, a gente precisa ter dois conceitos bem claros. O primeiro é a duração da vida, que é simples, o total de anos que se vive. Mas o que realmente importa aqui é o segundo conceito, o período de vida saudável. Ou seja, quantos desses anos a gente passa bem, sem uma doença crônica grave. A meta, então, não é só esticar a linha da vida, mas expandir a parte saudável dela. Certo. E qual foi a régua que os pesquisadores usaram? Foi a tal da aptidão cardiorrespiratória, ACR. Pensa nela como se fosse a eficiência do motor do nosso corpo, sabe? E por que isso é tão, mas tão importante? Bom, uma ACR alta significa que o coração está bombeando sangue, que é uma beleza. Os pulmões entregam mais oxigênio, os vasos sanguíneos ficam mais saudáveis. E a parte mais legal de tudo, isso não é algo fixo que a gente nasce e pronto. Dá para melhorar, e muito, com a atividade física. Tá. Mas como é que os cientistas foram descobrir essa ligação entre a forma física de hoje e a saúde lá na frente? Bom, eles fizeram isso com o estudo de uma escala, nossa, impressionante. Isso aqui não foi uma pesquisa de fim de semana, não. Foi um projeto monumental, gigantesco. Eles acompanharam pessoas ao longo de quase toda a vida adulta delas para entender o que de fato faz a diferença para a gente envelhecer bem. Esse diagrama pode parecer um pouco complicado, mas a mensagem principal é a escala, o tamanho da coisa. Olha só, os pesquisadores começaram com mais de 44 mil pessoas. Depois de um processo de seleção super rigoroso, eles focaram em quase 25 mil pessoas saudáveis. Um número tão grande de gente faz com que os resultados sejam, poxa, incrivelmente confiáveis. E o método que eles usaram foi genial, de tão simples. Primeiro, mediram a aptidão física do pessoal na meia-idade de um jeito bem objetivo, numa esteira. Depois, e aqui está o pulo do gato, décadas mais tarde, eles cruzaram esses dados com registros médicos para ver, na prática, quem desenvolveu o quê e quando. Certo, então, depois desse trabalho todo, décadas de espera, qual foi a conclusão? Chegou a hora de ver os resultados. A grande pergunta, né? Estar em forma na meia-idade realmente faz diferença para a saúde na velhice? A resposta, como a gente vai ver, foi de uma clareza impressionante. Ok, aqui está o resultado principal. Não precisa se preocupar com os números, foca só nas cores. Para cada uma dessas doenças listadas, repara numa coisa. Os pontos verdes, de alta aptidão, e os roxos, de aptidão moderada, estão sempre mais para a direita do que o ponto azul, de baixa aptidão. E estar mais à direita significa que a doença apareceu anos mais tarde. É a prova visual de que estar em forma adia o envelhecimento. E se a gente for colocar isso em números? Olha que interessante. Em média, as pessoas com alta aptidão adiaram o começo da primeira doença crônica em pelo menos 1 ano e meio, se comparado com quem tinha baixa aptidão. 1 ano e meio pode não parecer muito, mas pensa bem, 1 ano e meio a mais de vida saudável é um ganho imenso. Mas a história não para por aí. Não é só sobre adiar a primeira doença. O impacto da aptidão física é ainda mais profundo. O problema não é só quando a primeira doença aparece, mas também quantas se acumulam ao longo da vida. Porque o verdadeiro fardo do envelhecimento, muitas vezes, não é uma doença só, mas várias ao mesmo tempo. E adivinha, a aptidão física também tem um papel importante aqui. Olha, essa imagem aqui talvez seja a mais poderosa de todas. Vamos olhar com calma. Foca nas barras de cada idade, 70, 80 e 90 anos. Repara na faixa azul escura, que é o pessoal saudável. Nos grupos de alta aptidão, essa faixa é sempre a maior. Agora, olha a faixa verde, dos falecidos. Ela é sempre a menor nos grupos mais em forma. O resumo da ópera é claro. Mais aptidão na meia-idade significa mais chances de estar vivo e saudável décadas depois. Vamos quantificar isso para ficar mais claro. Comparado ao grupo de baixa aptidão, os homens com alta aptidão tiveram quase 10% menos doenças, um período de vida saudável 2% maior e viveram 3% mais. Um padrão bem parecido foi observado nas mulheres. Podem parecer melhorias pequenas, mas são consistentes e estatisticamente muito significativas. Então, vamos amarrar as pontas e ver qual é a grande mensagem que fica de tudo isso.
Esse resumo visual do próprio estudo é ótimo porque junta todas as peças. Ele mostra a jornada toda, desde o design da pesquisa, com milhares de participantes e testes em esteira, até os resultados finais, que são super claros. Mais aptidão leva a um período de vida saudável maior, menos doenças e uma vida mais longa. E sabe o que deixa esses resultados ainda mais convincentes? É que eles se mantiveram verdadeiros para praticamente todo mundo. Não importava se a pessoa fumava, qual era o seu peso ou a idade exata quando fez o teste. O poder protetor da aptidão física continuou lá, firme e forte. No fim das contas, a pesquisa sugere que a aptidão cardiorrespiratória não é só uma medida do presente, mas um baita indicador do futuro. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Que mensagem o nível de aptidão atual está enviando sobre os anos que virão?